o programa Sérgio Santoro aqui pela sua TV Claré, ao vivo para 50 cidades. Vou falar com meu amigo Anderson Gianetti, ex-diretor do Procon de Campinas. Como vai? Por favor. Esse programa aqui dá uma versãozinha meio de Jô Soares, né? Bem-vindo, Anderson. Muito obrigado, Sérgio. Uma satisfação estar aqui em Rio Claro. Temos muitos amigos aqui, tem uma oportunidade de rever todos esses amigos e uma satisfação estar aqui para falar sobre o direito do consumidor, que é a nossa praia, né, Sérgio? Exatamente. Eu convivi com você, a gente encontrava muito em reuniões, né, estaduais, reuniões nacionais, e eu sempre tive você como uma das maiores cabeças de direito do consumidor. Eu chamei você de autoridade. Realmente, eu acho que você tem um conhecimento. Nesses 8 anos que você comandou o Procon de Campinas, uma cidade, Campinas, acho que 1,5 milhão de habitantes, e fez um trabalho, assim, magnífico. A gente via pela mídia, via por comentário, via nas suas participações às reuniões nacionais. Aquilo foi uma bagagem tanto e você conseguiu realizar tudo o que você queria em Campinas como diretor do Procon? Não deu para fazer tudo não, né? A gente sempre fica com aquela sensação de que poderia ter feito um pouquinho mais. Mas fizemos bastante, sim. Eu já militava no direito do consumidor muito antes, né? Através de uma ONG chamada Instituto de Defesa do Consumidor de Campinas, o IDC. Já há mais de 15 anos nós somos militantes nessa área de defesa do consumidor. Então já tínhamos alguma bagagem, sempre buscando nos aperfeiçoar, especializar com cursos, treinamentos, de modo que quando entramos no Procon de Campinas, a coisa já estava mais ou menos, já tínhamos em mente qual o projeto de estruturação. Foi o primeiro Procon do país a ter reclamações pela internet, através do Procon digital. Copiamos o Procon de Rio Claro ao criarmos um fone 151, que aqui já havia há muito mais tempo. Quando nós encontramos com o Sérgio numa dessas reuniões aí em Brasília, falamos, poxa, lá em Rio Claro já tem o Disque 151. Caramba, em Campinas tem que ter também. O 151 é um número reservado para a defesa do consumidor no Brasil inteiro. Então, onde você for, em São Paulo, em Piracicaba, em Campinas, Rio Claro, o fone 151 é para tirar as dúvidas, né? Enfim, muito foi feito. Algumas questões de âmbito nacional. A região de Campinas é uma região de muito poder aquisitivo e onde se concentram a maioria das empresas, né, que estão no topo no país, de modo que aqui, seja em Rio Claro, em Campinas, em Piracicaba, muitas vezes nós encontramos situações que vão se refletir numa maior ou menor dimensão no resto do país. Foi assim, por exemplo, na questão da telefonia celular, no caso dos aparelhos que dão falhas, né, e que acabam deixando os consumidores nervosos, né, porque você ficar 30 dias sem um celular hoje, ele é um aparelho de mão, ele é um computador de bolso que contém toda a sua agenda, você acessa a internet, você tem uma série de facilidades, ficar sem elas causa um certo transtorno. Foi assim, por exemplo, no questionamento das tarifas de energia elétrica, quando nós debulhamos aí a planilha de custos da nossa concessionária aqui, prestadora de serviços aqui na nossa região, isso acabou até resultando um fruto positivo. Hoje, a Presidência da República anuncia a redução da tarifa de energia elétrica, porque nós descobrimos uma falha no cálculo do modo de tarifação, alguns tributos que eram calculados erroneamente para o lado da concessionária. Nós, consumidores, pagamos a mais. O Procon de Campinas questionou judicialmente, através de ação civil pública. Outras questões na área dos planos de saúde, reajustes de mensalidades, enfim. Nós tivemos uma atuação que foi muito positiva na defesa dos direitos dos consumidores. Criaram certas jurisprudências no país inteiro. A jurisprudência, por exemplo, que autoriza os Procons a investigarem e fiscalizarem casos de cartel. O Procon de Rio Claro, que a gente acompanha, bastante dinâmico, conseguiu conter a alta de preços dos postos de combustível. Por quê? Nós tivemos uma experiência em Campinas há mais de uma década, né, em que o Procon vinha sendo impedido pela Justiça de analisar casos de cartel e dumping, dizendo, isso aí não é atribuição de Procon, é atribuição do CAD, do Conselho Administrativo de Defesa Econômica lá em Brasília. Ou seja, se o consumidor reclamar que o posto de gasolina está com preço muito parecido, tem que ir lá até Brasília. Não, nós questionamos judicialmente e ganhamos no Superior Tribunal de Justiça, no STJ em Brasília, o direito para que os Procons do Brasil inteiro, onde os consumidores moram, é onde? Não é em Brasília, não é na capital,
é no município, não é? E assim sendo, se há um problema, uma suspeita de cartel no município de Rio Claro, cabe ao PROCON de Rio Claro investigar. Se é uma suspeita em Piracicaba, em Campinas, cabe ao PROCON local. Nós ganhamos esse direito. Então, foi muito positiva, Sérgio, a nossa passagem pelo PROCON, porque nós tivemos condições de ampliar a defesa do consumidor em situações que nós acabamos identificando de uma maneira um pouco mais isolada em Campinas, mas que, de certa forma, por conta da pujança econômica dessa nossa região, isso acabou sendo uma amostra do que acontecia no Brasil inteiro, e com essas atitudes nós acabamos, então, ao defendermos o PROCON de Campinas, em algumas circunstâncias, estendendo essa defesa para toda a região, para o Estado e talvez até para o país inteiro. Anderson, naqueles 8 anos que você comandou muito bem e brilhantemente o PROCON de Campinas, qual era a maior encrenca que você achava que aparecia lá? A telefonia, né, telefonia. Sérgio? Acho que os campeões aí sempre foram, mais de 50% dos casos, mais da metade dos casos, tinham a ver com empresas reguladas, né, pelas agências reguladoras. E qual foi a maior encrenca que você lembra que você arrumou em 8 anos? Eu arrumei um monte, né? Você também deve ter arrumado. Né? É difícil, né? Porque realmente tem muitos interesses aí, não é? Nós tivemos a questão da alta dos estacionamentos dos shopping centers. Eu acompanhei pela TV isso. Nós conseguimos impedir esse aumento por um bom tempo. Baixar o preço, baixamos, na TV. Nós tivemos um falso plano de saúde que tinha os débitos na fatura de energia elétrica. Então os consumidores tinham esse débito, eram surpreendidos com o débito de R$ 11,90 e quando iam averiguar descobriam que se tratava de uma espécie de cartão de desconto que prometia benefícios em consultas médicas. Então também houve lá uma lacração muito grande de algumas clínicas, enfim. Sempre que envolve a saúde ou a segurança do consumidor, são casos mais marcantes. Um grande hipermercado lá de Campinas, mais de meia tonelada de produtos vencidos, porque o PROCON também tem a competência de fiscalizar, né, Sérgio? Então, quando você vai fiscalizar um estabelecimento comercial que vende produtos alimentícios e os produtos estão com a validade vencida, isso realmente é muito grave. Então, é muito gratificante também ter esse trabalho preventivo em que, mesmo sem que o consumidor perceba, você tira fora de circulação produtos que estão impróprios ao consumo. Eu não vou perguntar para você que você tinha medo de brigar com grande, porque você nunca teve medo, é que nem eu. Também não tenho medo de brigar com gente grande, não. Né? A gente não consegue fazer o trabalho da gente. Essas obras do Minha Casa Minha Vida, que teve atraso na entrega. Exatamente. Eu vi que também aqui em Rio Claro houve esse questionamento. Fui para cima, sim. A gente não tem medo de cara feia, não. Não, eu também não tenho. Eu acho que a gente tem que ser profissional, né? Afinal de contas, por isso que você fez um bom trabalho.